Olá, Ani. Olá, Redi. Bem-vindo mais um vez à Terra, né? E a nossa terra de boa também, embora vou buscar na Chile, mas fiz calvariano, falar ali na nação global, né? E é um prazer, de facto, ter eu ali, e por uma razão muito simples. Eu um representante calvariano na diáspora, eu vivo na Londres, jornalista da BBC, alguém que estua nas SOAS e que faz o seu trabalho jornalístico no continente africano. Né? E também na Cabo Verde, eu ocupamos também quase sempre em trabalho, se me gosto também, trabalho de família, porque uma família te vive fora, mas está ali também. Então, e uma das ideias de trazer o livro foi vários motivos. O primeiro, como bom jornalista que está fora, e é bom ouvir uma perspectiva diferente de alguém, sobre o nosso continente, né? Alguém que está ainda mais num canal mais da BBC, não é? E que nos faz o trabalho sobre a África, eu pessoalmente, eu às vezes coordeno, mas eu coordeno alguns, mas também particularidade para modo de a Bojabu foi considerado que as pessoas mais influentes, que a lista de 100 pessoas mais influentes africanas, e também na diáspora, não é? Naqueles 2020, 2021, por aí. 22, 23. Não é? E pronto, e também leu uma notícia que está considerada uma boa influência digital. E que ela é interessante para uma área, acho que me esteve a ter uma conversa com ele. Não, Messi tem aquela conversa ali. Que influência quando acaba ver que o futuro cabeça a voar. Sim. E é bom ter ele conversa, mas conversa ali pronto. E sobretudo para a questão de liderança. Né? Sim, porque exato. As coisas que me chamam para isso, sobretudo, é aquela questão de liderança africana, está a debater para não ter fenómenos como Traoré na Burkina e Mali e aqueles do outro lado. E a África como país é um continente, muita gente pensa que é um país, né? E tem vários Áfricas e boa consciência quase tudo. Então, Ani, ideia de conversa para botar que ali começa a dar palavra, no fundo, para apresentar para a cabeça. Quem que é Ani? Aquele alguém que nasce na França, Baqueila, Londres e que também para Cabo Verde, sempre, né? Obrigada. Quem que é Ani, no fundo? Uou. É um pilão de pergunta. Muito obrigada. Antes de tudo, realmente, te agradeço pela oportunidade. É um espaço maravilhoso, que uma plataforma bonito que a boa equipe cria para ter uma conversa assim, que é raro que na nossa comunidade, às vezes, não tem aquela oportunidade de papia à vontade. Então, obrigada. Anne-Marie, pronto, nasci na França, de peixes cabo-verdianos. Quando tinha 17 anos, mais ou menos, saí de Nice, na Sul, e vim para Londres. Em primeiro lugar, só para morar realmente na França, eu sentia muito sufocada. Para morar, infelizmente, sobretudo naquele tempo, na França, que a gente não conseguia alcançar todo o meu potencial, na verdade. Para morar em uma terra que, infelizmente, ainda tem o racismo, tem segregação, na verdade. E pronto, quando um toujaba em redor, um toujaba cabo-verdianos, que na verdade homens são obreiros e mulheres empregadas de casa. E sabia, mas me também estava naquele caminho lá para morar. Não odiava nenhuma outra opção. Mesmo na escola, por exemplo, professores odiavam meu nome, odiavam meu rosto. Eu falava, pronto, bom, Anne-Marie, qual que é o sonho? Eu falava, minha sonho? Eu falava assim, não, mas realmente, calma. É típico, né? Seja realista, Anne-Marie, ok? Seja realista. Você trabalha num hotel? Eu falava, não, pronto. Então, de lá, na verdade, eu falava, ok, tem que sair de Londres. Nunca sabia exatamente o que eu queria fazer, mas pelo menos deixam sair daquele ambiente ali, então já coisa que acontece depois. Então eu tive sorte de encontrar com uma amiga de meu que trabalhava como au pair na Inglaterra, através de uma agência que apanhava jovens e plaçava eles nas famílias inglesas para aprender inglês e para cuidar de meninos. Então, assim que entra. A primeira vez que eu fui para a Inglaterra foi assim. Ninguém sabia. Não, ninguém sabe. Na verdade, que ela sonha mãe com a pai que podia sair, mas é uma coisa que nunca conta. Interessante. Então, fazia 6 meses
naquela família inglesa. Pai, por acaso, na Londres? Não, nem cá na Londres ainda por cima. Mimba fica no meio de campo. Inglaterra. Na Inglaterra, imagina. Né? Imagina, aquela Inglaterra de verdade. Mimba fica no meio de campo, com limárias, com muita coisa. Homem naquela família é irlandês, ainda por cima, nem que é inglês. Então, bem da riba daquela cultura de Irlanda, que nada nunca consteve daquela. Foi interessante, foi mesmo interessante. Mas curso. Se lembra muito, muito direito. Se jogava a televisão de tarde, põe Canal 4, que é Channel 4, na Inglaterra, onde um senhor preto, de 50 e tal anos, apresenta jornal de tarde. Me fica admirada. Como que você é? Ainda por cima, aquele homem lá tem um sotaque, não é que é um sotaque inglês, e tem esse sotaque de, acho que ele é de Jamaica, esqueci exatamente, ele é um de que ilhas lá, Barbados. Ok. Aquele homem lá apresenta jornal, no horário mesmo principal, que tudo orienta a frente de televisão está jovem, nunca nem viram que eu java. Para morar na França, não java só pessoal brancos, francês. Então, para chegar na Inglaterra, para hoje, aquele não entende logo, mas aquele é um terra onde que tudo é quase possível. Então, de lá pensa assim, não, para a França, para voltar para a França, não pode mais. Mas sabia também que ficava na minha vila, onde que eu estava, lá não, que ele estava em Tamori, com 17 anos, 18 anos. Então, eu falei, não queria ir para Londres. Em pesquisa, acha aquela escola SOS. Famoso, sim, muito famoso. Um monte de líderes africanos. Sim. Dariba de um anúncio sobre SOS. Eu falei, uau, na minha liga incrível. Inglês ainda nunca tinha. Então, bem passa, mas seja 8 meses, só te perfecciona em inglês, te estuda inglês. De lá, candidata na SOS, eu minhas notas, dá para entrar. E assim que começa. Portanto, minha formação, minha licenciatura, entrei na Inglaterra, na SOS, na desenvolvimento e African Studies, que está falando, que ele é um grupo realmente de todo tipo de estudo que tem a ver com a África. Bem, estuda também português, que ajuda eu, mas pronto, tenta, fazer 3 anos de português, estuda. E também temos 2 cursos sobre literatura de colônias portuguesas e história de colônias portuguesas. Foi super interessante. Que lá entrei na King's College, que é uma outra escola super famosa. Sim. Tem um professor lá, Leida, que é minha amiga. Sim. Brincadeira. Numa conferência na King's College, nesses grupos. Bonito, hein? Em Bassoas, ele me que levanta. Uau, imagina. Próximo vez você tem que falar para King's College. Um Concheleira. Sim, claro. Fantástico. Seguinte começa. E então, modo que chega na jornalismo, que ela realmente foi chance. Para modo quando começa a estudar, quem começa a aprender tudo o que escusa sobre geopolítica e desenvolvimento, que hoje é Estado de África, naquele mês assim, mais mundial. Eu falei, não, eu gostava de contribuir, para modo tem tanto coisas que estava aí direito. Então, começa a estudar com a ambição de trabalhar nas Nações Unidas, de ser diplomática. Imagina. Eu falei, mesmo coisa. Aquele assunto de diplomacia, poxa, que é sempre que dá certo. Então, uma coisa que acontece é que quando estava no segundo ano de licenciatura, hoje um anúncio de parte de BBC que busca estagiários. Não escreve meu nome, mas sim, você nunca está esperava nada, não. Não vai pôr nome, pode hoje a mesa está buscando alguém que fala francês, não fala francês, não gosta de África, BBC, por que não? Põe nome, esquece. Depois de 1 ano, que recebi carta, naquele tempo era carta, realmente, que recebe uma carta na minha casa, está falando, Anne-Marie Dias Borges, por favor, apresenta X dia na... Naquele tempo, nos anos 90. 98, não, se calhar. Não, se fosse para alguém, tem uma geração nova que está... Eu sou velha. Não, uma geração... A minha filha, por exemplo... Não, minha filha tem que não nasceu um dia ainda por cima com a filha. Minha filha tem 15 anos...
Ele na sua cabeça e a nós desde menino com cidade tinha net. Sim, não. Net tinha que haver no 98, Yeah. no 27. A mim tem um filho que... Minha filho tem idade de Índia. Explica-lhe o que é um cassete. Aquele cassete naquele tempo, né, para tocar música. Ele falou, mas na sua cabeça era impossível de integrar aquele conceito de fita, que música está passando na fita, que você tem que vir, você tem outra música daquele outro lado. Com lápis. Ou que racha, você pôr scotch, você pôr fita cola, você lembra? Se lembrar. Aquela geração ali também está falando de vovô. Não, de vovô, super vovô. Não, mas, Yeah. Então, imagina, eu recebi aquela carta, me apresenta, eles ofereceram, acho que era 4 horas para semana. Mas como assistente, nada de jornalismo, era só para ser uma ajuda para produtores, para jornalistas, não estava coisa no estúdio, não carrega que se fita, naquele tempo que tinha nada digital, não carrega esse scripts, tudo, não verificava que tinha erros, não conta, está da seu timing, sabe, para aquele outro lado de vidro, está a falar, ok, 5 minutes left, restou 30 segundos, e assim começa. Depois de uns tempos, eles dão 8 horas para semana. Depois eles me ofereceram um part-time, que a que está falando. Part-time. 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 Eles ofereceram um part-time, para eles gostam de trabalho. Já vou coisa. Depois de part-time, eles me ofereceram full-time. Quando um acha full-time, vão falar, coisa que gosta estava sério. Coisa que acontece naquele tempo, já trabalha licenciatura, bem tive meu primeiro filho. Eu falei, ok, então fica na BBC tempo de curso, sabe? Só para hoje, mas não gostava de ir a trabalho, eles gostavam de mim também. Eu falei, ok, deixa eu fazer aquele um tempinho assim para hoje. Mas, afinal, fica até curte aquela instituição de BBC. Morim hoje, de profissionalismo, também era num tempo que não está fazendo o trabalho sobre Ruanda, era pouco depois daquele genocídio. Tinha também problemas na RDC Congo, Algéria. Tem. Que ela já é um outro, que ela acha que nunca atacava, infelizmente. Complicado. Sim, para olhar a época de Kabila, pai. Então, Dylan começa a entender, a minha estuda assuntos de África. Está realmente não um espaço que pode aprender sobre a África e no tempo real, que cada livro está dentro dele. Então, ele começa a gostar, aquele gosto de estar naquelas notícias de África em tempo real. Sim, pode falar para onde não tinha correspondente para toda parte de África. Mas a coisa que acontece também é que começa a sente uma coisinha de ambição que antes nunca tinha. Para modo, não acompanha jornalista todo dia, não começa a ter aquela pergunta na minha cabeça, será que me também pode fazer aquilo que está fazendo? Assim que começa, então está no estúdio, naquele tempo não trabalhava de noite também, não tinha day shift, night shift. Tu imagina naquelas horas de 2, 3 horas de manhã, 4 horas de manhã dentro do estúdio, com o olho tenta ficar aberto, lá você pensa, tio. Então, naqueles momentos, assim, começa a fazer uma avaliação da minha vida, a falar, se calhar, Ana Maria, repensa aquele curso ali. E tive sorte, na verdade, para modo tinha sempre um chefe que acredita na mim desde o início. Para modo, a minha entra na BBC, tinha 24 anos, mais jovem de grupo. Sou com jornalista que forma no jornalismo e 2 tinha 40 anos também, não era mesmo aquele bebê de grupo. Minha chefe, na verdade, quando chega nele, que eu falei, não gostava de tenta. E que falou, não consegue. Para modo, ninguém que pensava não conseguia. Mas que falou, não, que ele não curte. Para modo, podia falar para mim, não. Para modo, nunca na história de nosso grupo de BBC, um assistente passa para jornalista. Nunca. Acaba com aquela idade. Mas coisa que acontece, segundo sorte que tive, é para modo BBC ter uma academia de formação real. Horas que você forma dentro de BBC, será o diploma em qualquer forma. Por exemplo, pode entrar cameraman, você decide, mas você quer nunca sabe produtor, você treina dentro de BBC, você trabalha o curso, boom.
e você consegue. Então, o que ele quer fazer? Estuda, passa em primeiro aquele jornalismo que está falando B1, aquele base 1, passa aquele base 1, primeiro vez. Ninguém que te esperava, nem mim, para falar a verdade. É aquele coisa que nós converdianos, nós é... Resistente. Resiliente. Resiliente, eu gosto mais de uma coisa que eles chamam de resiliente, mas... aquela coisa de resiliência também. Resistente, nós é resistente. Mas eu mesmo que te crescer resiliente. Às vezes você quer ter uma vida mais calma. Resiliência, às vezes, é... Pronto. É conclusão de anos de luta, de desafios. Mas pronto. Então passa aquele jornalismo base 1. Ok, nice, sim, mas está falando, não consigo, nunca pensava. De lá, passa para base 2, que está falando B2, journalism, não consigo também. E a partir daí, a partir de base 2, você tem direito de passar atrás de um microfone. Para de antes, não. Horas que você tem só aquele B1, você pode ajudar a escrever artigos, coisas assim, mas você tem direito de apresentar. A partir de B2, já esta confia na boa e também você pode trazer ideias. Esta confia na boa capacidade de analisar aquilo que está passando no mundo e de apresentar as ideias de pronto. Então é assim que começa. E pouco a pouco, também vira produtora, chefe de equipe, quando saí de BBC há uns tempinhos atrás, nem que tem um ano, então dirigia 3 equipes de BBC, de televisão. Portanto, começa na rádio e depois passa para a televisão. E quando saí, tinha um data de jornalistas, pronto, que me era ser chefe. Então, é uma progressão que ninguém cojava ainda, muito fixe. Também outra coisa é que naquele tempo, na rádio, de BBC World Service, que está falando, eles bem entregam um programa musical, que naquele tempo, está chamado The Star Club, para fazer entrevista de artistas. Pronto, era uma programação musical, uma vez por semana, e que ali foi aquele programa que é o mais famoso de BBC Afrique, francês para a África. Constituiu sucesso através daquele programa lá, e assim também que empreende ser uma apresentadora, na verdade, que ele empreende fazer contactos também no meio musical, um bom contato também com a audiência, para mulheres era tudo jovem, recebia naquele tempo, e era carta, não é mesmo? Centenas de cartas por semana. E foi eleita que está falando, né? E a melhor apresentadora para morar aquele programa lá na BBC. Vez. Foi uma bom academia, tudo sentido para mim, muito lindo. Não, por acaso, minha primeira vez que vai a Londres, que foi quando conheceu, em 2004. Sim, imagina. E pronto, me está na Portugal, me estou na Portugal. É verdade, na Portugal. Nós ali não consumíamos televisão francesa, CFI, televisão brasileira, televisão portuguesa, e coisa que chamou a atenção quando estive na Londres, e para mim nunca estou já a BBC, nunca estou já, tem aquele BBC, o International, nunca estou já, gosto de estar mas nunca estou já, então... E ainda lembra, na altura já comecei a fazer tatuagem, já tinha já, que se mantém hoje, mas já tinha algumas tatuagens. E ainda lembro um dia, na televisão, e hoje um apresentador, hoje um branco, cheio de tatuagem, e hoje há um preto também, com dreadlock. E aquela questão de representatividade. Que é bom curso. Né? De facto, nunca estive na França, mesmo CFI. Me passa criança, tudo minha criança, estou a CFI. E CFI... Pode ter um comentador para sei lá, para ele é famoso, ele pode ser cantor. E ainda está na era de desporto, cultura, que as coisas leves. Portugal tem um comentarista preto, no desporto que era jogador, né? Sim, na França é igual. Então, tinha e Londres, a segunda vez que eu fui a Londres, foi uma universidade que tem um nome rainha, eu acho que não esqueço. Tem Queen Elizabeth. Tem Queen Mary, que é uma boa universidade. Queen Mary é muito bom. Um grupo muito ligado à arte. Sim. De arte, e estive numa zona
numa zona lá que tem o indiano Ah, e sim. Lá para leste, leste de Londres. E quando eu estive lá, não te lembra que as malta, quem estive quase, quem estava quase bem num grupo de pesquisa, quer dizer, como pesquisador, que se convidam para bem lá, e esta brincar comigo, essa falava assim, e ali é Londres. Mas boca com Inglaterra porque ele é que é Inglaterra. Inglaterra é que ali. Mas boca percebeva, mas de facto Londres era uma cidade cosmopolita, global, né? Onde que boca tem barreira. Racismo tem-se mantendo tudo com, mas boca tem barreira realmente. Então é aquela e se calhar se ficava na França, boca tinha, boca conseguia. Imagina que o presidente de Câmara é de Paquistão, Sempre muçulmano ainda por cima, é verdade. O ex-primeiro-ministro era indiano, portanto é um país que você sente realmente uma boa religião, cor de boa pele, bom gênero também, que te conta tanto assim não. E que é quem gosta de sobre Londres, né? Para morar que tudo em Inglaterra, que sim, mas na Londres, sim. Uma coisa muito bonita. Hoje, e se eu falo, já me percebe para modo que realmente vou considerar influência. Personalidade, né? Africano, falando da diáspora africana, para africana, que eu sou alguém que nasce na África. E pronto. Hoje se tinha um modo, aquela coisa de influência. Sim. Né? Antes não tinha na liderança, por depois coisa que ele outro. Mas tem aquela coisa de influência. Que foi considerado influência, né? Sobretudo influência digital hoje, né? Mas coisa é que essa coisa de influência ali? Bom, a mim sinceramente você também entende. Enquanto jornalista, né? Enquanto um jornalista e que faz o seu conteúdo não só para informar, mas também na perspectiva de mudança, né? Que o trabalho que tu faz, que ele é que te dá que terá aquele flow, que elegibilidade de entra naquela coisa de personalidade africana ou de diáspora africana. Pois é que as coisas de influência hoje em dia. Mo que botou gel. Global, não fala global, Cabo Verde tem que ser diferente do assunto. Não temos influência ali também que me engana cozer, mas a nível global. Pelo menos na Londres, mo que todas as coisas a partir de é uma pergunta super interessante, em que sabe se tem resposta certa, para mim, aquele que gostava realmente para aquela palavra influencer e significa, é uma pessoa que tem uma boa influência sobre maltas, né? Que seja na área digital ou qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de estilo de comunicação. Agora, hoje em dia, aquele termo influenciador está a ser utilizado para tudo e nada. Para modo, hoje em dia, mas criadores de conteúdo. Tem que ter uma diferença entre ser influenciador, odora, e criador de conteúdo. Que duas coisas totalmente diferentes. Mas hoje em dia, botar a par que tinha alguém que cria conteúdo, que consegue ter likes, também era influenciador. Que tem nada a ver. Para modo, e para ser um influenciador que enconche que é pouco seguido no meio de rede social. Mas, na verdade, eles têm uma influência nessa comunidade que é impressionante. Então, a mim, realmente, aquele assunto aquela palavra de influência, influenciador, tem um grande problema com ele. Tem um problema com aquela. E nem que não fala de que tipo de influência que as gentes lá têm nos jovens, e menos jovens também. É um grande problema. Mas, interessante, e que mesmo naquelas grandes mídias, que eu podia falar CNN, BBC, etc., eles também criam influenciadores. Mas boca pode. Para modo, me que nota antes de sair de BBC, me tem todo o respeito para a BBC, para outra grande organização, se vou crer, desse tipo também. Mas, para modo, eles têm que fazer competição
com influenciadores hoje em dia. Esta faz aquela competição para obter aquele máximo de likes. Esta compromete na qualidade de notícias que está dando, que ele é mesmo grave. Um exemplo super simples. E dados da prova que a concentração de uma pessoa na internet é mais ou menos, bom, está falando um coisa errado, mas acho que é 45 segundos, um coisa assim. Então, todo o formato hoje em dia de notícia é entre 45 segundos e 1 minuto e 20, você pode falar. Modo que realmente você pode divulgar, você pode dar uma informação de qualidade com tudo detalhes, em pouco tempo, sim, é que é possível. Mas, para modo, vou crescer um influenciador, vou criar uns likes, vou criar aquele 1 milhão de likes. Buta fácil. E buta apanha jornalistas que, igualmente, têm seus seguidores para pôr frente de câmara. Nessa que é melhor jornalista. É uma palavra super interessante que vou pôr. É um grande problema. Até porque hoje em dia também você compra Bolt. Imagina. Se vou crescer, você quer ter um monte seguidores cria, com atividade na que Google na verdade página. é que existe. A mim pode mostrar. É robô. A mim pode mostrar, mas nunca tem. Nunca publica teu, na verdade nunca tem tempo, não te esquece, até que às vezes não te pensa assim, não, será que não pode pagar uma pessoa só para fazer minha community management, mas aquela mesmo não te esquece. Todo dia não pode mostrar minha móvel, não te recebe mensagem, dicas, companhia, ou não pode arranjar os X seguidores, pagar no X, sim, não tem um monte. Não, e depois bota para o conteúdo, bota paga, a mim tem hora que estou em umas coisas toda hora, está aparecendo à frente, tem interesse de aquela coisa ali. Você bota paga para bombar ele, imagina, você cria uma ilusão. É que lá. No fundo, você cria uma bolha. Palavra-chave, ilusão. É que lá, no mundo de ilusões. Sinceramente, é problema com os seus influenciadores. Esta bem de ilusão. A mim que ali um grande batalha para mim, acredita que eu não fala a verdade. Nada é fácil na vida. Imagina, para chegar longe que você está hoje, que luta. Mas alguém que recebe. Estou já hoje frente de você na podcast, frente de você falar, não, me creio que ele vira lá. Mas para morrer que hoje a coisa que está por trás. E cheio de que os influenciadores está vendo sonho. Esse que está bem de realidade. Não acha um grande problema. Minha sabe na Inglaterra ou em outros países africanos, mas na Cabo Verde já saiu moda institucionalmente de promoção, mesmo instituições de Estado, cria concursos para influencers que depois votam na rede social. Então as pessoas também que está ridículo. Vou considerado sei lá o quê, você é um premiado, vou também na rede social para pedir alguém, por favor, não tive na Cabo Verde ministro fazer, que é uma coisa mais ridícula ainda, mas pronto, história. E vou também pedir, por favor, para alguém votar na BOM, que é uma coisa ridícula. E então acho que vou falar uma coisa que me acho interessante, que é verdade. E ali na Cabo Verde, influencer é uma coisa, palavra, que caiu nos últimos poucos anos ali, mas antes tinha uma palavra que me deu ali há uns anos mais para lá, que é liderança. Né? E às vezes, por exemplo, eu trabalho com associações, e grupos informais na bairros, na comunidade, por aí, e às vezes terão graça para uma outra falar assim, ok, boa influenciador ou boa líder, mas você consegue mobilizar alguém, por exemplo, em conversa e me encontra pessoas na comunidade, sobretudo mulheres, não só, mas sobretudo mulheres. Não tem uma República de Mulheres na Cabo Verde, que é lá que funciona, e que se você crê, gosta ali, tem uma plateia, ou tem pessoas, é que alguém também consegue mobilizar para si palavra, para realmente pessoas se espelham nele, e é aquela que é verdadeira influência. É aquela. Do resto é... A rede social vai postar umas coisas. A mim te acredita mesmo naquela. Não acredita naquele... É um impacto, é uma influência de verdade. É que só, pronto, o brilho para o Marigosto. Não tem alguém que é muito bom na montagem de reels, de coisa que publica, por tudo bonito. Há
há dias, por acaso, não estou a um coisa ali na rede de um influencer na América que tem, sabe, quase 2 milhões de seguidores. Aí ele está especializado no conteúdo de maquiagem, de tudo coisa. E agora eu organizo, acho que era na Vegas, um encontro com os seguidores. Ninguém acabei. Uau! Ninguém acabei. Mas ele tem 2 milhões de seguidores. Mas ninguém que sente vontade de ir contra com ele, para modo que tem uma influência nessa comunidade. É só que alguém estava nessa página, tá achando uma coisa bonita, tá põe um like e pronto. E então gostava de olhar mais pessoas que te interessavam mais na uma influência de qualidade e de verdade na nossa comunidade. Que tipo de influência que você tem na que você está contra ele? Que mensagem que a página te deixa lá? Bom, é assim, de facto, nos últimos tempos não tenho pensado, a mim começa essa coisa de comunicação enquanto blogger. Foi blogger. Top. 2008, 2014. Primeiros influenciadores foi bloggers. Foi blogger para modo de facto, quando eu cheguei a Cabo Verde, Portugal, tinha já um mundo blogosfera na Cabo Verde e com pessoas, alguns hoje já foi ministro, deputado, pessoas de aqui já estão com algum destaque. Um monte aproveita também aquele meio como forma de livrar social, né? Na campo social e na campo político. Também é verdade, nada contra. Não usa a arma que tem. E começa como blog, mas não lembro quando não estava na blogosfera, era numa perspectiva. Pronto, ainda estudava violência, ainda fazia pesquisa e onde ele sempre com maneira, não de influência ninguém, para mim que ela nem aquela coisa que existia, mas no sentido de reflexivo, de escrever umas coisas que no fundo era umas conclusões que ainda tinha pesquisa, depois tinha aquelas questões chamadas ideológico-político, que atacava o governo diretamente, quem está lá arriba, né? Não interessa a partir do que é qualquer um, né? E era aquela que é a nossa dinâmica, e curiosamente, o podcast chama com frontalidade, o blog chama com frontalidade, no fundo, hoje me traz para o podcast que ele chama ideia de trazer pessoas com domínio de matéria, né? E para um conversa reflexivo, não na perspectiva de influência, mas na perspectiva de pôr reflete. E Michele Quintoja, se você quer chamar alguém de influencer, é alguém que está conversando por reflete, e mais que por reflete, porque também não tem um monte de pessoas que estão falando por reflete, mas você está por pensar que eles têm um pensamento único. Eles querem pensar moda é esse. E o mundo é assim. O mundo tem um monte de variáveis, tem um monte de ponto de vista. É mais no sentido de por reflete, mas de pouca curiosidade de job para outras coisas. A mim adora aquele noção ali, para modo de deixar alguém que está ouve aquele que você está falando, chamar de influenciador. Acabou que tem que chegar para falar a minha influenciadora, quem que fala? Deixa, a boa reflete, cria aquele espaço de conversa, cria aquele espaço de reflexão e e conforme a bom impacto e alguém gosta de comunidade que está falando, não, afinal que lá, sim, de influenciação para modo pensa de uma forma diferente, para modo ouvir aquele que é falar. Nessa que está de acordo com o mas basta pôr aquele início de uma reflexão, já é uma influência. Mas acabou que é para o Chico falar, a minha influência mode. Então hoje tudo mais é influência no mundo. Bom, que mais converdiano que é a influência? Não dizer que é influência, né? Não, para morrer. E depois tudo que esse trabalho ele também ele é uma extensão de minha trabalho verdadeiro. Sim. Que é pesquisa. É pesquisador. A minha influenciador, que é criador de conteúdo, não quer nada disso. Não, mas pesquisador. Mas certeza que aquela influência de terreno, aquela influência gosta de se no bem e pergunta a pessoas. Certeza, mas toca muito mais alguém do que tinha alguém que tem seus seguidores na internet. Em termos de aquele impacto de valor,
que ela não tem certeza absoluta. Ali houve um escândalo no aeroporto de um influencer que oferece dinheiro, alguém vai bandar, vai buscar dinheiro, houve lá inclusive um artista, né? Que está considerado famoso na Cabo Verde. E mais que esse tipo de influência ali, não era contra. Não. Fazer muito crer. Mas está tinha uma reflexão mais a sério sobre as coisas ali e acho que ponto de partida para a reflexão é a própria mídia. É que o que está a fazer? Mas eu falei de BBC, ali também estou ali na Portugal, no Brasil, todo lugar, tem aquela tendência de seguir. Né? Por exemplo, tem alguém que já comenta, já fala para mim que nunca te faz um podcast de 40 minutos. Que interessante, estava 2, estava 3, estava 4, estava 5, você vai. É aquele que vai. O objetivo é reflexão que você está fazendo ali e não likes ou visualização. Para visualização também é uma mentira. Vou falar assim, tive 20 mil visualizações, mas 20 mil visualizações, aqueles 20 mil alguém que está lendo hoje, ele te filma. Não, é que lá. Basta esse clique, já passa. É que lá. É aquele que você está falando de mori que vou falar, é aparências. Que eu coisa é aparência. Mas também, pode uma coisa super importante é maneira, é papel, e para influenciadores ter cuidado com a influência de conteúdo que está põe. Para modo, hoje em dia, qualquer pessoa realmente tem um telefone, pode criar conteúdo, clica no botão, já está publicado. Mas seria bom também para cada pessoa que faz isso, pensa na influência que aquele que está publica também tem. E acho que ali, em que tu já sou na Cabo Verde, para todo lado, é que falta de às vezes, noção de como que aquele conteúdo ali também age, sobretudo nos jovens, que está hoje, por exemplo, aquele exemplo que dá no aeroporto, imagino qualquer pessoa pode dar a ideia também de Facebook, porque sei que consequência, etc. Então, não, sim, pode falar. Não, por isso também que por acaso, aquele que falou é muito importante, de ter aquela noção de dever para a nossa sociedade, realmente, para não ter muito cuidado, para não de mas que ele está fazendo teu dano, às vezes. Tive um curso que fazer, recentemente tive aquela série Netflix, na Inglaterra, que tive um impacto, que toca nesse ponto ali, indiretamente, aquele que não se fala, ou que não se fala de movimento incel, né? E movimento de género, por exemplo, movimento de género, masculinidade hegemônica, né? O que não se fala de movimento incel é influências digitais de meninos que ficam descontroladamente na internet, sem controle. Na internet, já não sabe que não usa tudo, Facebook, por aí, mas não sabe, mesmo vive de dados que não tem. É que lá, sim. Não tem que ter consciência. Pelo menos e algoritmo estava também. Tem alguém que tem consciência, a maioria que tem. Né? Mas então você cria naquele monosfera, você entra naquela monosfera que te fica, no fundo, tudo que ele usa, aquele que bobo, é interessante, aquele que é só aquele que está percebendo, está tipo muito aquela. Sim. Né? E tchau que não te foi influencer, bem por aí. E consequência, no fundo, aquele série adolescente, ele é fictício, mas baseado no assassinato que houve na Londres, derivado das brincadeiras ali. Sim. E já acontece em outros lugares. Então é preciso ter cuidado. Para ter cuidado, sim. Né? E nós está realmente num mundo, num período de nossa história humana, onde que não tem que viver com inteligência artificial, com esse mundo digital, é que estava num cão. Ele está fica, mas não tem que ter cuidado realmente. Mas ouve, onde que as coisas que bota, onde que as ainda fala, pauta que é caro para boa é questão de género. Sim. Se não se fala género, na questão de direitos de mulheres, mais focado naquele aspecto lá. E o que você toja e todo esse movimento incel, movimento de que ele volta a passado, que tudo direitos que a mulher consegue nos últimos 50, 60 anos,
que hoje se põe em causa, né, e que se te leva para um movimento em ser de um movimento político, né? E mo que botou hoje e que desafio que não tem em termos de luta de género, né? Primeiro a nível internacional, né? Mas depois no continente. Bom, tem seu trabalho também sobre questão de mulheres na África, liderança feminina. Mo que todas as coisas ali, esse debate de género hoje no mundo geral e na África mais concretamente, e também de Cabo Verde, alguém que até vive ali, mas que está sempre atento ao que está passando na Cabo Verde. Há pouco tempo, hoje, uma notícia, não esqueci que grupo que faz uma pesquisa e que publica aquele dado ali. Para não atingir paridade de género, também leva 137 anos. Tu imagina? Que lei nunca ouviu. E acho que 169 na África. No continente. No continente. Okay. Subsaariana. Então, minha visão de coisas, na verdade, era diferente antes de ler aquela notícia lá. É um pouco triste. Também, não te contar uma coisa que aconteceu comigo há menos de 2 meses atrás, na Abidjan, Nações Unidas, para apresentar um evento que era um painel, não um painel, não, mas um diálogo de alto nível entre o primeiro-ministro e um grande senhor de Nações Unidas. Pronto, me fala com a equipe que tem problema, que ele coisa que tem anos está a fazer, pode fazer eu do fichar, sim, mas está falando que tem problema. Mas agora imagina que uma pessoa de equipe de presidência, né, por falar assim, flama não, mas me escreve um homem. Mas tem que ser um homem. Na Costa do Marfim, na Abidjan. Na Côte d'Ivoire, na Côte d'Ivoire. Você fala, não, mas escreve um homem. Então, pronto, a mim nada nunca fala. Fala, pronto, para amanhã está acostumado, mas agentes de Nações Unidas, fala, não, e no Pai Ana Maria, para mulher tem competência de fazer aquilo. Imagina que um mês atrás, estava na sexta-feira própria, tá fala com o presidente, fazer tudo que as coisas. Então, eles mostram, eles falam, não, Ana Maria, aquela, não. Eles falam, não. Mas para mulher, eles se sentem mais à vontade de ter um homem que apresenta tudo que os ministros, tudo que está dentro de sala. Você sabe onde que termina a final? Benfica aqui, eles contratam um apresentador de sexta-feira, homem, para chamar, para falar hello, bonjour, agradece tudo que cerimônia para agradecer presença de Votre Excellence x, senhor primeiro-ministro, blá blá blá, e para passar o microfone para mim. Para depois panchinta, para fazer aquela entrevista final, isso que acontece. E é interessante para mim, se eu tinha perguntado a mim aquela pergunta ali, antes de que ele acontecesse, eu falava, bom, não está no bom caminho. Na verdade, tive o progresso, que lá nunca pode negar, tive e progresso está contínuo, mas ainda está fica tanto teu. Está fica tanto teu, para mim é uma coisa que choqueou, na verdade. Nunca que aconteceu assim, de cara, para poder falar, mas bem pensa teu depois. Falar, não, afinal, mesmo hoje em dia, capacidades, competência ainda, hoje em dia, infelizmente, é suficiente para teu mulheres. Mas mesmo assim, tem pessoas que estão falando a mim, sim, mas imagina, boa Anne-Marie, preta e africana, estrangeira, há 5 anos atrás, nesse que te chamava boa. Portanto, é um passo para frente, mas ainda tem seus desafios. Agora, na Europa, onde quem nasce, onde quem vive, claro que as lutas para paridades começam antes de países africanos, portanto, sobretudo nos países do norte da Europa, claro que aí já quase atinge paridade, na verdade, nos países. Agora, França, Inglaterra ainda tem um trabalhinho para fazer, mas está longe frente de nós, sobretudo para a África. Problema de mulheres, em certa fala de continente global, é que próprio a Cabo Verde, para morar Cabo Verde, na verdade, tem sorte em alguns aspectos. Mas certa fala, por exemplo, de nos vizinhos Senegal,
maltas na África, mulheres ainda, por exemplo, acesso à terra. É um grande problema, grande problema. É acesso à terra, financiamento, educação e energia, que ainda é um grande problema para as mulheres de África, que está hoje a cunhar hoje, onde quem está bem, quem está fazendo reportagem, quem está falando com esse, que esses problemas de base. Você sabe que tinha mulheres que têm. Por exemplo, uma mulher nos países de África que quer começar uma empresa, o banco quer dar dinheiro. Para ter dinheiro, para conseguir ter um empréstimo, tem que ir com o homem. O homem está batendo para ele, para modo aquele assunto de garantia, que ainda tinha o banco, embora que aquela sata muda, para modo bancos já entendem também que horas que eles emprestam mulher dinheiro e que ele é provado para próprios dados, hora que bancos têm emprestam mulher dinheiro, em regra geral, esta e Morita falado, esta reimburse dinheiro mais rápido e tem menos mulheres que fazem essas mensualidades. E ainda por cima, eles notam também bancos que, hora que eles dão mulher dinheiro, aquele dinheiro que fazem através de sua empresa, redistribui à comunidade com mais facilidade. De que homem? É uma coisa interessante, para eu ver se na nosso pensamento, pronto, assim, não está pensando, homens têm mais estagiário de dinheiro, melhor gestão, que faz uma gestão às vezes mais grande quer dizer, de valores mais grandes, sabe fazer aquela gestão. Ou seja, é mais inteligente. É verdade, na verdade, pronto, pode falar. É verdade, mas o homem mais inteligente de forma geral lida com o dinheiro com mais inteligência, com mais rigor. E dados da prova é contrário. Então imagina, nos países africanos, mulher que tem como, esta fica naquele setor informal, esta até consegue, fica, não sabe, pronto, chega a um nível mais alto, só naquele, por exemplo, nós, a um nível continental, nós é um continente de agricultura. Embora que pode ir em qualquer campo de África, a maioria de mulheres trabalha, mas em termos de acesso, é mais ou menos 20 ou 30% de que as terras que pertencem a mulheres. É um problema enorme. Portanto, ainda, progresso a fazer, apanha Ruanda, Etiópia, Eritreia, Cabo Verde, qual país mais? Marrocos, botar mulheres na poder, botar mulheres na papéis de liderança. Mas, talvez, é papel tipo cultura, saúde, cultura, coisa mais, algo que tem a ver com sociedade. Mas é muito raro que você esteja naquele ministério forte. Ali na Cabo Verde, por acaso, não tive ministro de Justiça. Mas ainda é... Tive Cristina, que foi ministra de Finanças durante um tempo. Sim, não tive um ministro de Justiça também, não? Ou não? Não tem um ministro de Justiça, mas se você repara, falando de Cabo Verde, falando de qualquer outro lugar, que essa figura feminina que está naquele lugar, no fundo, o botojasmo, se representa o papel de homem, a maneira que se veste, a maneira que se pape. É interessante aquele assunto de feminidade na liderança, é super interessante, que ele é um curso também que tive que prende num sentido que, infelizmente, ainda na nossa mente, a minha falaram por acaso na BBC, não, você fala de uma forma muito suave. Mas, uma mulher é uma mulher. Não sabe que tem nada a ver. Pronto, que ele é mais um outro assunto. Mas, então, aquele assunto de problemas em termos de paridade de género, chama dia que a África não bem resolve, não bem dá oportunidade a nós mulheres, que 50% de nossa população no tabu, é verdade. Houve aquele provérbio africano que está falando que árvore, também se 12 asas para voar. E aquela, também se homem como mulher. Não na Cabo Verde, não se na máscara coisa, você.
Mas se não bem de padate, não tem tudo aquela coisa. Eu não tive um tempo que o nosso primeiro-ministro, o atual presidente da República, na altura primeiro-ministro, eu gostava de falar, mas nós era o segundo país que tinha mais mulher no governo. Está lembra? Depois era nós. Sim, mas o Benjobi, tudo mulher no governo, e se o Benjobi, qual que foi, por exemplo, política de género na Coverde, no coach. Então, uma coisa tem representatividade, uma coisa tem política. Sim. Depois, para uma coisa, na Cabo Verde não pode falar tudo coisa. Sim, de facto, comparando... É aquela. Ok. Mas o que o Benjobi está falando, aquela que é a população mais vulnerável e mais pobre de Cabo Verde. 2. Mulher, jovem e população mais pobre, criança, que é filho de que mulher jovem. Sim. Então, mas não tem aquele discurso que não tem na Cabo Verde, ele é que é verdadeiro. É claro que se não compara, tem sempre. Cabo Verde, Cabo Verde, por exemplo, botou já seus jovens no lugar de destaque a nível de poder, que no continente é mais difícil. Gosta está mais difícil. O Senegal tem um presidente novinho, né? Mas pronto, mas é uma coisa raro. E botar já seu mulher, de facto, na posição de decisão. Só que ainda defende, ainda fala daquilo que é de paradoxo de género. Ao mesmo tempo, está lá, mas decisão dessa toma e decisão de homem. Ainda tem trabalho. E que eles não ouvem que tomam decisão de beijo. Não, é interessante para Morim fazer o trabalho sobre isso também, porque até na Europa, por exemplo, hoje em dia, eu posso falar na Europa, tem grandes grupos, corporations, empresas, onde que botar mulheres mais ou menos na top. Mas não nota que mais sube, menos mulher botacha. E naqueles conselhos de administração é muito raro ainda que botacha mulheres. Embora que pode ser cozinha mais baixo. Mas, por enquanto, naquele boardroom, naquele sala de decisão, boca tem mulheres. Quem que estava briga para direitos de mulher é o homem. Então, é por isso que é muito interessante que mais sube, menos ainda botar a mulher, mesmo na Europa. É um grande problema, sobretudo na mídia, por exemplo. Mesmo na BBC. Tem uma mulher na nível, que é chefe de equipe, tudo que lá. Mas na top ainda é homem. Estive numa conferência de estudos africanos na Barcelona, na janeiro, e aquele mês de apresentação, um colega e amiga que também é cabo-verdiana, que vive na Cabo Verde, vive no Portugal, e mandou uma mensagem, está naquele outro lado. Eu falei, imagina, e estudos africanos, mundo acadêmico, mesa, homem branco beijo. Que típico, mas é tudo. É tudo. Na nosso continente, botar aquele branco, é homem beijo. Capo de flow, canto, painel, quem assiste ou quem apresenta sobre a África. É que ela só que homens de mais de 50 anos, 60 anos branco. E fala sobre mulher e sobre África. E sobre jovem. A mim, acho que era na Abidjan, mais uma vez, que não tinha um painel sobre jovem, que tem um jovem na painel. Na 2019, e Unicef, não, PNUD, eles contratam para fazer perfil de juventude de Cabo Verde. Uau. Então tem aquele projeto que ainda tem, acho que tem, que é Youth Connect, que é a África inteira, mas que é muito ligado depois naquela questão de digital. Pronto. Sim. Então foi a primeira vez que eles organizam na São Vicente o que se organiza até hoje, que é Fórum da Juventude. Sim. Né? E que nosso produtor aí Lídia vai um X. Não tem que ver. E me dá graça com o Zé, como canto no bem, um bailão, assiste, mas na altura não se fazia duas coisas, não se fazia aquele trabalho, PNUD, que era uma consultoria, uma pesquisa light, digamos assim, uma consultoria, uma pesquisa mais light, e não se fazia ao mesmo tempo, se coordenar um projeto de Codésvia sobre movimentos sociais jovens, urbanos jovens na Cabo Verde. Então não tive aquele 12 anos. Pronto, sabe lá, estou a observar para aquele consultoria que não se fazer, mas ao mesmo tempo aquele pesquisa mais profundo, que também lhe dá uma questão política.
E depois daquilo, não organiza um grupo focal, com um colega de meu que estava nele naquela outra pesquisa, ele também vai para São Vicente, e não organiza com jovens na residência onde ele está, e a maioria era meninas. E onde que as críticas, que já não começou a lá, era que realmente tinham fora de juventude, mas pessoas que se estão a apresentar maioritariamente eram maltas e beijo entre aspas, né? Mas é malta que tem uma outra visão, e uma visão institucional. E depois está falando, é para quê? É coisa que não se faz. Não, que ele é uma coisa também que entoja sempre, homens está falando para mulheres e beijos está falando para jovens. Como que é possível? Então, homens beijos está falando para mulheres jovens. Por exemplo, tem linda menos, mas muitas vezes tem também um paradoxo. Sim. E não são paradoxos, né? Mas também um paradoxo etário. Né? Tem aquele jovem que supostamente se lamenta se representa jovem, se representa partido. Sim. E gente grande. O que bem é política para a juventude, por aí falar empreendedorismo, que lá, mas espera aí, ponto parágrafo, mas porque tem uma política realmente inclusiva, real, inclusiva. Tem coisas interessantes, tem medidas políticas interessantes, tanto para género, no avanço, mas e ainda não tem aquela mentalidade. E é super triste a nível continental, para a África, que ainda não tem homens brancos, beijos, está fala no nosso lugar. Ela não é manente. Mas é diferente. Um coisa que não está feliz enquanto pesquisador, enquanto pesquisador e investigador, não pode falar uma coisa, está a ver assim. Mas um estrangeiro branco, de preferência até português, claro, está a falar, mínimo aquele que não fala. Sim, já. Mas aquele de uma mentalidade colonial que não tem na nossa cara. É uma coisa incrível, não? É uma coisa incrível. Aquela é uma coisa forte. Mas hoje tem movimentos para levar para o outro lado, né? E já entra na liderança. Hoje tem movimentos, me trabalho, viaja show. Viaja show que se manta creva, manta viaja e sempre para o continente. Sim. E muitas vezes ligado à pesquisa. No último tempo estive na Serra Leoa com os maltas de King's College, por acaso, num projeto King's College sobre gangues nas cidades africanas, que até não escreve sobre Cabo Verde, que deve ser quando, mas é publicado na King's College. E não sei se é na King's College, mas é porque é na Inglaterra, não sei direito onde. Mas realmente tem um movimento forte que botou de jovens, sobretudo meninas, mulheres jovens, rapazes jovens e mulheres também, tentam impor um outro tipo de agenda, sem dúvida. E hoje é que nós falamos de liderança africana, e que é a única coisa que pensa logo, trabalhos que botam, a África, o continente africano está numa situação interessante. Nós na sociologia nós falamos interessante não sempre é bom ou mau, mas é interessante. Do ponto de vista sociológico é interessante. Interessante, sim. Né? Botando por um lado, alguém que está representado como grande líder africano, não sei a opinião, mas a minha opinião é que aquela que na Ruanda. Não, acho que não tem a mesma opinião. Que preocupa. Minha estou Chelsea. Propaganda é um curso, a realidade é outro. Passo, é verdade, mas tem coisas que não me excluem. Claro. Tem figuras Mora Traoré. A partir do golpe de Estado e discursos que esta faz, tem na Mali, tem na Burkina, que de fundo só te cria uma onda, né? Tem o jovem está revendo naquele discurso, que aparentemente foi uma volta passada, um golpe de Estado militar, mas o que botou em outra perspectiva, é tipo reclamação de que as foram feitas anterior. Depois botou aquela figura que é militar, que é civil, que vem de baixo e ganha a eleição na Senegal. Depois tem aquela outra discussão de duas primeiras damas. Uma questão cultural. E depois, botamos que esse líder, moda no nosso caso e vários outros casos, né, que no fundo é menino mandado da Europa, o Codimarc, né? E, ou seja, tem várias lideranças. Tem várias lideranças, fala da África subsaariana, para o sul do mais período.
Bom, que está a bem de Djibouti recentemente, eu estive na conversa que eu tive na Camarões, onde que tem estar uma cidade civil é forte, pode falar de Guiné-Bissau. Claro, encontra com o teu Bissau guineense, por acaso, encontra Dias, que na Yaoundé encontra com o Domingos Simões Pereira. Sim, estive ali na podcast Uau! No Durata Fala, depois encontra com quem que estava lá também, Lopes, que é economista. Carlos Lopes, estava na Djibouti. E também Gomes, e Paulo Gomes. Aí ele foi candidato guineense, de Guiné-Bissau. Paulo Gomes e Chica terceiro na presidência. Mas que aquela dinâmica de liderança política, sempre fala depois na liderança política. Acho que recentemente não tive uma primeira mulher eleita, né? Sim. Presidente. Como que botou essa dinâmica política, de liderança política? Em Tacha, mas é um período super interessante. Não acho a palavra certa para nos continentes, na verdade, para Modi tem um grande dinamismo que já dura aqui no Codjaba desde o tempo de independências de colônias francesas ou inglesas aqui no Codjaba. Para mim, aquilo que acontece com o Traoré, Mali, Burkina, a arma acontece também com o Senegal, Algéria também, no Catafala tinha o de Algéria, mas a Algéria se rebelda de uma maneira muito forte contra a França. Rejeita a deportação de franceses. Sim. Eles estão numa guerra, numa guerra frontal com a França nesse momento. A mostra uma juventude hoje em dia que crê mais daquele modelo que foi imposto, que os modelos que colonialista deixa e que ainda teu de nos governos se perpetue, que tem nenhum sentido para a nossa comunidade. Nós também falamos uma coisa que será uma coisinha estranho, mas nos países de África, aquele modelo de democracia para muda de presidente tudo 4 ou 5 anos que funciona. Cabo Verde é um exemplo. Democracia eleitoral. Buca pode. Nos países de África, Buca pode começa um programa e terminar em 4 anos. É impossível. Imagina um estado como um país como DRC Congo. Imagina. Às vezes, uma notícia que está saindo na Kinshasa para chegar lá para Leste e Turi em Casei Cantumês. É impossível. Portanto, realmente há também uma reavaliação forçada de coisa que nós africanos fazemos. Tem modelos que no dado, cada não, que expõem para nos seguir, que faz sentido para nós nenhum. E cheio de nós jovens, hoje em dia, já está farto de que lá, já sabe realmente como que funciona. Por exemplo, na Guiné, Guiné-Conakry. Na Conakry, Alpha Condé, canta ano que fica no poder. Mas fica no poder para Modi. França estava por trás. Se te guarda esse interesse, pronto, es que tinha nenhuma vontade de hoje a coisa muda. E jovens que levantam com militares que fazem aquilo que se faz. E infelizmente, minha acha, mas se teu de nos governos que acorda a tempo, você pensa sobretudo no centro de África, para maior que aquela região de floresta de Congo, e seja Gabão, tudo que é Congo, inclusive Brazzaville, inclusive Guiné Equatorial, que lá é tudo países que, Camarões, onde que presidentes têm poder ou há anos, ou se na situação de Congo-Kinshasa, é uma liderança super, super frágil, até porque Ruanda, que é tudo pequenote, tem força para fazer guerra com o gigante congolês, que está fazendo sentido. Portanto, de aquele que está nota, de fala com os jovens, onde que viaja, já está farto. Já está farto. Há dias a gente falava com um jovem de Senegal, para modo de chamar Gossili, golpes, aquele que já no hoje já está feito, que tem problema, pode bem ter outro. Mas agora, realmente, aquele segundo fase, é hoje a coisa que as gente também fazem. Para o Traoré tem um speech muito bonito. Mas agora, por trás, é mestre técnicos competentes para entender que os problemas econômicos que não tem, para morir naqueles países lá, ainda tem aquele franco CFA, que é arrimado a euro. Se moeda é feito na França.
modo que você pode pretender a ser independente se boa França que está falando, ok, hoje é ano tem X moeda que está circula. Portanto, é muito bom de ter aqueles discursos de populismo, nacionalismo, tudo argumenta querer ser soberano de si cabeça. Mas por trás do trabalho também tem que ser feito. Então, a segunda fase é de hoje a coisa que as pessoas lhe realmente, que solução que está trazendo. Para assim, não nada de grande coisa, eu está falando com jovens de Senegal, para perguntar sinceramente o que está pensa de ser novo presidente. E depois de que euforia, que ela ia cair, agora é realidade. O trabalho tem que começar. Vamos ver se mata claro. A minha que minha preocupação. Me muito me dá seguir muito aquela filosofia assim, Sankara. Esquerda radical que Cabral depois bem apanhar, que é espera melhor e prepara para pior. Né? Então, muita gente sempre em expectativa, mesmo na Cabo Verde, botou a gangues, tem aquela euforia com o Mar, Burkina. Sim, ela é interessante, mas se não bem hoje, tudo que hoje se governa estive naquele momento. Sim. Né? Sim. Cabo Verde também que faz, que escapa aquela. Então é preciso dar tempo ao tempo, né? E é preciso dar tempo ao tempo. Na Cabo Verde tem atualmente dois discursos. Tem jovens, sobretudo pan-africanistas, que aderem, inclusive tem vários movimentos, tem aquele movimento federal, movimento federalista pan-africano. Sim. Tem maltas que toda aquela coisa que euforia. Sim, depois tem outro tipo de jovem que cai muito naquele que chama liderança Yali, né? A liderança europeu ocidental que ele estava aprendendo na América, né? Sim. Outros no continente, uma mentalidade formato europeu. E que está hoje Paul Kagame como referência, Ruanda. Imagina. É triste igual. É complicado, no bem. Ruanda, comparando, né? Pode ser o que é. Ruanda tem sua evolução. Na Kigali, na capital. Sim. Já vou de um curso. Nunca bailou bem estive para bailar, mas para dar o corte. Para morir hoje é o perfil, né? Mas que está fácil. Não lá, mas por exemplo, se burpar. E Steve analisa, por exemplo, taxa de prisão. Sim. Curiosamente, no continente africano. E últimos dados que hoje é de 2021, salvo erro, onde tem maior porcentagem, maior taxa de prisão no continente africano, primeiro é Ruanda, segundo é Cabo Verde. Para proporção. Assim? E Cabo Verde em primeiro lugar na nossa costa. Mas ao que pensa na Ruanda, li recentemente um artigo aquele site que tem interessante, feito para jovens, que é Africa is a Country. Oh, nice. E tem um artigo extenso, pesquisadores, pessoal jornalistas de investigação que está a fazer. E na Ruanda, está aprendendo alguém só para morrer e manda a boca de presidente. Não, é uma coisa grave. Então tem uma questão alta taxa de prisão. Sim. Bom, quem hoje não fala, mas Ruanda que é apresentado. Para mim, Ruanda sempre está falando o governo tem a melhor equipe de PR, Public Representative do mundo. No fundo se não pode, pronto, que muita gente não concorda, mas se pode categorizar Ruanda, no fundo, tem uma ditadura uma ditadura colonial e com tendências imperialistas. Sim. Tão simples quanto isso. Na francesa está falando un dictateur éclairé. Para moi, tem uma visão claro. Pronto, o país está adiante de facto, mas é uma ditadura não é mesmo. Mas é éclairé para moi, pronto. O que pode falar, mas o povo está sofrendo mais com ele do que sem ele. Mas é uma ditadura, sem dúvida. E nem falando de maneira de tudo que ele está a fazer com seus vizinhos, né, de Congo, que realmente é horrível, sim. Horrível, é um genocídio que está falando, né? Que isso acontece, ninguém que está falando muito sobre aquilo, mas é muito, muito difícil. Mas Bolívia Cabral
E esta ponta pensa num assunto que ela fala de agricultura. E é verdade que não tem um pé dentro de digital, tudo está virado à digitalização. Na África, por acaso, tudo que tem a ver com o pagamento digital nos é campeão, mas vez, se está generaliza, né, a tamanho continental. Mas, você lembra, Cabral, era muito, muito pegado a assuntos de terra. É que lá. E para mim, a África pode só resolver esses problemas de fundo quando resolve aquele assunto de agricultura. Não tem que começar a dar nos cabeça comida. É base. É base. Não tem que dar nos cabeça comida e não tem que trazer luz para tudo o santo terra do continente. Há dias está apresenta um programa na Paris sobre eletrificação na África. E um senhor francês ainda, por acaso, tinha 3 convidados na minha painel, naquela emissão. 2 brancos, homens beijos, e um preto na Quênia. Mas pronto, falou que não está fala de África, a maioria de pessoas que está fala com ele é africano. Embora, que é outro assunto, se não falava aquela hora. Mas onde que senhores falam, mas ele tem quase 30 anos, está trabalhando na África, eletrifica, está trazendo redes para todo o canto de África. E falam, hoje, mas a situação na África está pior que quando começa. Como que é possível? É falar em termos de trazer luz para cada pessoa na África, mas não está muito mais atrás que há 30 anos atrás. É que é possível. A não se imagina. A Ásia, já ouvi países de Ásia, que já passaram, Emirados Árabes, nem falaremos. Coreia do Sul, imagina. Tem independência mais ou menos na mesma altura. Sim. Eles mandam gente para a África para aprender conosco. Coreia do Sul hoje onde estão, mas não tem a mesma idade, basicamente. Sim. Imagina. Enquanto país do fluxo democrático democrático, o partido único que deixa de ser democrático, é uma democracia diferente, sim, mas tem eleição lá dentro. É uma ditadura, mas imagina que Coreia do Sul, naquela época, nos anos 70 e tal, esta mandava estudante para bem, prende com gentes na Burkina Faso, na Côte d'Ivoire, na Gana, para aprender modo que esta fertiliza terras, cultura, eles voltam para a Coreia, hoje pronto. Nem que te compara. Nem que te compara. Para modo, imagina que eu fazia um trabalho sobre isso também, de modo que está falado a qualquer palavra. Quer dizer, terra na África te rende 2 vezes menos que na Índia, por exemplo. 5 vezes menos que nos Estados Unidos. Somente para modo no que tem aquela educação, na verdade, no que tem China, aquele trabalho de cultivar a terra como se deve hoje em dia, no que tem tecnologia que está com ele, fertilizador, tudo o que as coisas está fácil que, por exemplo, uma vaca africana produz que sabe quanto menos leite do que uma vaca na América. E que as coisas assim simples, que se governos, mais vez, você fala de forma geral, que se ao nível continental ali na África não estava mais virado para e aumenta a produção de nossa terra, nunca estava naquela situação ali. Por exemplo concreto na Cabo Verde, a referência ao modelo em África. Sim. Bom, por exemplo, Cabo Verde já atinge 1 milhão de turistas, que era se mete há muitos anos, você tem 1 milhão lá também, e tendência é aumento, não está gel, não está sentindo, na praia, e imagina se ali Boa Vista. Sim. Mas repara uma coisa, e você tem visto, você faz uma estetização urbana, ou seja, você chapa ruas para turista hoje, para ter ideia meio bonito. Uma comida que tem de hotel, também de fora, também de Canárias, também da Europa, também do Brasil, e nós não temos uma potencialidade de agricultura. Por exemplo, Cabo Verde, ali na Santiago, pode produzir melancia, pode produzir melão. Imagina. Há dia ali soube de alguém que produz uma tonelada de melancia e que tinha contrato para mandar para o hotel na Sal, mas, no entanto, é que consiga aquela coisa virar a estrada para uma cadeia de transporte. Que ele é um curso. Você entende? Na Sal, por exemplo, um senhor, em 2017, que me faz um trabalho lá,
que coordena um projeto de resiliência urbana. Na conversa, percebe que tinha uma senhora de Santiago que vive lá montiano. Ele tinha um rede que estava buscando vaca, animal, carneiro, vaca na São Nicolau, que ele quer escrever que é o maior animal, pastagem animal na Cova Verde, talvez, não sei. Na São Nicolau, está trazendo para Sal, isto na 2017, está trazendo para Sal para supostamente abastece a indústria hoteleira aqui na Sal e desenvolvida e de repente o hotel vira que toma lel para Mori é que tinha certificado, mas para ter um certificado tem que ter um matadouro na Sal. Quem que deve fazer matadouro é a Câmara Municipal, o governo, nesse caso a Câmara Municipal, mas que faz, não são 2025 na Catão. Estive ano passado, no início, na Sal, te falo com pescadores, num outro projeto que nos estava incluindo, e pescadores, tanto peixe que está caro, mas que tu consegue pôr no hotel para não ter certificado, mas para ter certificado, tem que ter um fresco. Ou seja, botei num país discrepante. Vou pôr e falar coisa que vou crer, mas a realidade é que, por isso que ainda falo, vou pôr e falar no Cabo Verde é um país que, nas últimas décadas, teve um forte aumento quantitativo, mas qualitativo é que aumenta muito pouco. Não, o caminho ainda está longe. Caminho ainda realmente, mas que Lincreflam é uma tendência que todos, infelizmente, a nível continental. Na verdade, por acaso, estava numa conferência sobre, mais uma vez, novas tecnologias e tudo, falando, não, mas nós nunca podemos correr antes de gatinha. A nós não tem que ter nos base bem firme. É assim que a Europa faz, é assim que a Ásia faz, é assim que a América faz também. Quando botem cima falar que as infraestruturas, regras, processo bem usado, bem firme, de lá bota produzir riba dele. Mas é que a sua chega e pretende ter ambição de... É impossível. Não tem 50 anos de independência, todo o discurso de Cabral era na pecuária e agricultura. Não, é base, para mim é base. Botei um ministro de agricultura que estava aí para a televisão para descobre um grande desafio de Cabo Verde ainda, para falar, para jornalista, para Cabo Verde inteiro, um grande desafio é controlar e doença de animal. Não, é... sim. Doença de animal que hoje, tirando os gripes das aves e as outras gripes, é uma coisa que hoje tem minimamente controlado. Se você investe naquela, porque se desenvolve sociedade, porque se pode desenvolver, pode estrada, mas bem-estar, porque tem. Não, é que é simples, para modo realmente, se não consegue aquele desafio ali, se não consegue ter um bom rendimento, nunca também se importa para modo Cabo Verde um exemplo de canto comida que não tem importa de estrangeiro, mas a África em geral. Sim. Por exemplo, no tempo de guerra, quando a guerra começa entre a Rússia e a Ucrânia, modo que de um dia para aquele outro país, imagina como o Egito, que tinha pão massa, que é possível. Um exemplo. Acho realmente que ele é um curso que é muito importante para mim, mas não tem que começar no começo. E é o que de Flaubili ainda nunca fez isso ali, está na sua infância, mas não começa desde zero. Para mim, mas eu vejo, sabe, é que ele falta de querer admitir, mas ainda nunca está onde que não cresta. Mas não tem que começar num lugar. E é que basta pôr um penso riba de Frida, que aquele aqui está para. Não, me dá que uma flor, não só um pensamento crítico, mas tem uma perspectiva sempre crítica da coisa. E eles falam, não, vou falar coisa direito, coisa que se direito. Se que se direito, está direito. Tudo bem, todo alguém para falar um monte. Mas é que tem coisas básicas. É que é coisa básica. Agora, claro, que se não bem compara, porque não esquece, Cabo Verde nas 5, cerca de 70% da população era analfabeto. É que lá, imagina. Mas pode falar assim, sim, sem dúvida, hoje não tem um monte de diplomado, não tem aquele que não tem lá, mas se bem no mesmo papel, qualitativamente, se calhar não tem 70% de cabo-verdiano e analfabeto funcional. Não, nunca tem problema com o papel, é sim, de forma generalizada, então, sim, botei diploma.
Você pensa competência, agora é outro curso. Você pensa para a própria cabeça. Aham. Ou você reproduz um papagaio, ou você siga um carneiro, ou você imita um macaco. Você entende? Acho que aquela ambição de Cabral, pensar para a própria cabeça, ainda está muito para isso. E Cabral que fala só em Cabo Verde. No fundo, Cabral era um pan-africanista. Fala na África inteira e acho que... Sim, agora, claro que nunca tem comparação. Que tem comparação. A mim, sempre que me pôr pena no continente, muitas vezes o vento fala assim. Não fala, vezes colega, poxa, a mim para já não se para de falar mal de Cabo Verde. Não, é aquele curso, na verdade, para morrer se uma flor me vem de Djibouti, você pensa assim, não é? Poxa. Não. Mas tem outros processos. Mas é um curso agora que eu vejo que está admira, aquele que você está falando, é que pelo menos não está naquele dinamismo de contesta, nunca está chinta só para falar, não, a nós já não está bom, comparado a Mauritânia, Senegal, Gâmbia, não está ok. É sempre bom, de toda maneira, de estar naquele processo de falar, não, liga está direito, já não dá um passo para frente, mas não está mesmo mais teu. É só assim que não está adianta, na verdade. E horas que hoje a União Europeia, tudo que as maltas ali, é só dentro de contestação que se consegue adianta. Para morrer, por exemplo, se man naquela hora estava na Camarões e tudo alguém resignado. Tudo alguém. Você imagina uma coisa? Esse que sabe nem onde que esse presidente é, se está na Suíça, se vivo ou morre, esse que sabe, mas resignado. Uma notícia ontem, o presidente de Guiné-Bissau naqueles anos, que tive na presidência e viaja 369 vezes. Encontra com ele na Abidjan, em novembro, Gustavo estava em lado ali. Faz um estudo sobre juventude na São Tomé e Príncipe, na altura, e 2016. E que o Unicef conta também para fazer um estudo para pistas para as pessoas políticas de juventude e o que está falando que o jovem tudo está queixava mas o presidente que está no país esse presidente tinha um avião a jato que ele era muçulmano tinha ligação lá para a Ásia Menor e ele está só fora não contra você está fora mas a questão é que Caflado estava na inauguração de Trump. Acho que não ouvi me baba. Que novo presidente. Você falou de Guiné-Bissau? Bom, que sabe, ele falou nessa batalha a guerra de... Deus bastidante. Fica fava, mas pronto, que outra história. Não, mas, de facto, às vezes você questiona, você fala assim, mas, bom, tanto viagem que nosso presidente está fazendo, que é o verde, que está diferente, né? Nossos governantes estão fazendo, qual que é o resultado? Mas resultado concreto. Mas aquele... Não se fala de continente africano, mas não pode ir também outros lados. Né? Sim. Aquele é um curso, pronto, é assuntos de diplomacia. Às vezes, aquele soft power, falando de Coreia do Sul, às vezes trabalha esse soft power de uma forma que me admira. Mas falando disso, e naquela reunião de Davos, na dezembro, aquele que passa, é bem publica, mas aquela delegação de Congo, Kinshasa, era 5, inclusive o presidente, em 5 ou 6 dias que se para lá na Suíça, eles gastam quase 1 milhão, ou metade de 1 milhão de francos suíços, que é quase, nunca sabia, mas quase 600 mil euros em 5 dias. 5 dias, 5 pessoas. Então, é verdade que, pronto, que as coisas lá sempre botam pergunta qualquer resultado. Mas, bom, de aquele quinta nota, infelizmente, às vezes, você tem que estar presente, você tem que estar na sala de decisão para alguém que esqueceu. Sobretudo, queria falar países como Cabo Verde, que é pequenote, se você está presente, nessa que está pensando, não imagina num salão onde você tem Nigéria, você tem Quênia, você tem África do Sul, você tem Marrocos. Se um representante que houver que está lá, ninguém catava briga para ele. E, repara também, mas que os outros grupos de língua francesa ou inglesa, eles têm aquela chance de estar grupo forte. Horas que se der o apresenta, a maior parte está fala francês. Nós e quem aqui está a representar no São Tomé, Moçambique? Ele é um outro problema que tem gente, por exemplo, na Codésia. A Codésia tem 4 blocos, né? Mas não bloco que te conta. Mas pronto. Tanto no que te conto que eu não meteu na francófona. Mas tem um bloco árabe, que é pessoal do norte,
E tem um bloco que é flanglófono, que me gosta daquela expressão lá. Pessoas que têm a língua oficial inglesa, aquela outra língua oficial francesa. E nosso português mal que pega Moçambique, já está lá aquele outro lado, para essas referências à África do Sul. Sim. Então, esse está mais que fala inglês que outra coisa. Então, por exemplo, eu também Codéslia e eu também Assembleia Geral e eu tenho tradutor para francês com inglês. Eu é obrigado, não só entende inglês como entende francês. Imagina. Me tem certa facilidade nem entende. Por isso que papel e tão bem, se mantém entendendo. Mas tanto francês como inglês não te percebe direito. Mas outros porque te percebe. Imagina. Então eu é obrigado. Para aquele imperialismo de língua é uma coisa complicada. E me leva para o depois. É uma ditadura, realmente, uma ditadura de... E depois está caindo num paradoxo que é o seguinte, a milícia está briga para a oficialização de Cabo-Verdeano e depois logo está briga para a valorização de português. Uau, é verdade. Mas depois é não língua, me queda naquele complexo ali. Não é verdade. Não língua, mas para de facto, você sente mostra minoritário. Minoritário total. E se bucata imagina. Entra naquelas reuniões, e monte de bucata bem para mim, tem problema com a língua. É uma coisa que Dionísio Lissa te falava, tem bem ali. Um grande mas problema. Muitas vezes não te fica fora para uma bucata domina um capo de flow, canto conferências que também internacional que tem um representante de Cabo Verde. Ou de Palopes. Eu vejo isso mim. Não está normal. E mesmo horas que estou já está a falar comigo logo na francês, não é que pensa também de um país de língua portuguesa ou que está a falar. Você me apresenta como cabo-verdiana? Sim. E coisa que se fala para cabo-verdiano, para mim, minha experiência aqui em Bahia também cabo-verdiano tem que explicar um monte de coisa. Quando está chamando nós a campeão de África, mas afinal ninguém que aconselha. Na Djibouti, imagina. Ninguém que sabia. Você lembra de noite, depois de que conferência termina, não tinha um gala, estava sentado na mesa, era uma mesa assim redondo, com uns 15 pessoas, se calhar. Nenhum desses que pode falar para mim onde Cabo Verde. Não tive de explica. Falava todo de Senegal. Oi, de Senegal? Não, mica Senegal. Frente de Senegal, ilhas, na mar. Cusé tem ilhas. Esse que tinha noção. Então, como está falava francês com esse? Então, lá não está falando francês. Não fala, não. Minha língua, meu país tem português, tem crioulo. Nenhum desses que sabia. Ou, por exemplo, às vezes está falando assim, cesárea. Lá que todo aquele soft power, mais uma vez, mora que está conta. Ou também, desde aquele último CAN na Côte d'Ivoire. Que lá tive realmente tinha força para pôr nos país na mapa. Mas infelizmente nós de dentro nunca se aproveita aquele soft power. É aquele. Mas já se fala, não tem onde, já não começa, menos, mas nunca tem ainda aquele futebol, então, não faz. Imagina. Ainda lembro um vez, Cabo Verde Baba para Cana, 2013, primeiro vez, eu fazia façanha, perder com o Ghana, acho que nos quartos finais. E acho que no Senegal que estava com os maltas de lado austral. Então, quando eu falo Cabo Verde, eu lembro de tubarões. É que lá, tubarões. A mim, na Inglaterra, se fica a falar de Blue Sharks, Acho que essa era francófone, les requins bleus. Então, mas nunca se aproveita. Nunca se aproveita. E que ali é um curso, por acaso, que mídia um pouco como um das batalhas, se você quer, de tenta para Cabo Verde na maior parte de onde que está bem, que realmente representa Cabo Verde, horas que tem uma oportunidade a nível continental, para onde tem cheio organização. Por exemplo, quando estava na Djibouti mais uma vez, encontra com um diretor de African Bank, que é o mais grande banco de África, e esse tem um grande projeto para ajuda e tudo que tem a ver com cultura na cada país, mas tem milhões de dólares para investir na iniciativas culturais. Cabo Verde que está representado para mod. Tudo outro terra se aproveita. Então, que ali é uma das coisas que um taxa não pode ajudar nesse sentido. Você sabe? Tem Chill Fashion Weeks, por exemplo, na Mali, na Niger. Chill, para mod que tem um estilista cabo-verdiano. Para mod que saber. E esses organizadores nem que até pensam na convida Cabo Verde, para mod que está nesses mapas.
É aquele que está chama... Ele não só da faz a nível de diplomacia. Soft power. E de que job só para Portugal com o Brasil. Não tem que job para nosso continente, para mostrar quantas coisas incríveis. Se calhar nós utilizamos também só mais interessar na quebra Portugal com o Brasil. Porque ele é um outro problema identitário que não tem, mas de facto não... Mónica tem nada mais bonito. E uma coisa que Marrocos entende super cedo. Aí às vezes é virado para aquela cooperação sul-sul. Completamente. Este é um rei que está integrado dentro desse continente, sem nenhum complexo de vir à costa da França. E essa está fazendo um trabalho maravilhoso. Tentou cooperação com Côte d'Ivoire, com o Niger. É só assim. Bom, por exemplo, Burkina Faso está produzindo algodão. Para morrer que não está manda busca algodão de Taiwan, de China. Algodão de Burkina Faso é o melhor do mundo. Senegal está produzindo arroz. Nigéria está produzindo tomate de alta qualidade. É só sim. Chocolate que não comeu muito, que não está gastanhando para comer cacau, é tudo lá ali. É tudo. E por acaso, a última vez que eu estava na Abidjan, vai não de que as maiores empresas de chocolate é fazer uma visita de 2 horas, quase 3 horas, que no vai de plantação até produto final. Mas é uma coisa impressionante. Puta, que potencial. Mas pronto, não fazer uma reportagem na BBC sobre chocolate, hora que comprou um pacote de chocolate que tem 6% que é para aquele africano que na campo, te imagina? Tudo o resto estava para a Europa. Nada para produtor. France-Afrique. France-Afrique. France-Afrique é complicado. O ninguém que libertou. Estava para frio. Tem que viajar, né? Por isso que tem que libertou, castiga conversa. Mas quando fala de contestação, acho interessante, não organiza, que é uma hora conversa que não te organiza, né? Na Trechapeu. Por aí não nunca fazer. O último que não faz e estava lá um francês que vive ali há uns anos. Ele trabalha numa das organizações de luta contra a droga. Arnaud. É aquele que tem um barba. E a família está junto na Gara. Sim, depois num projeto de Gara, que também se junto lá com Gada Lomba. Com o Gá. E por acaso na Tchela também. Bonita fazia parte do conselho de administração de Gara. Nunca sabia, mas estava lá de fato. Para me guardar mais a mim com o Gá, que não te fala mais diretamente. Mas dá graça para eu estive naquele encontro que não faz. E então fala nesse cabo-verdiano francês. Sim. E foi uma coisa que mais te impressiona na Cabo Verde e que não te senta, não te espera. É falou mesmo na França. Mas os franceses levantam a França com guerra, mas é com contestação. Com revolução. Sim. França é um terra de revolução. Tudo extremo, né? Como é possível que na Cabo Verde, na situação que não está para nós discutir a questão social lá, foi na situação que está hoje ali, a epidemia de droga, como ele foi também naquele mundo, ele é que está trabalhando. É para pessoas todas resignadas. Sim. Ninguém que te indigna. Se indigna, não é bom indigna na rede social, não é aquele que não se falava, né? Mas na terreno, coisa que você faz, é aquele que não se falava. Mas de facto, toca naquele ponto. Você fala, não, realmente, uma coisa que mais choca naquela, é fletadora Cabo Verde, uma coisa que é que eu gosto daquela, que Cabo Verdeano está dado e ainda está mais para mais. Se calhar não pode falar de colonialismo, de aquela coisa que não pôr dentro de nos ADN, de aguenta. Tem a ver com o processo de ladinização. Vamos imaginar que o francês mata seus reis. Portanto, eles não têm medo de nada. Eles cortam a cabeça. Rei, rainha. Imagina, se for não chega aquele extremo, mas ali não tive, não te lembra, acho que contou aquela história ali, na 2015, março de 2015 houve aquele levantamento popular, que era bem popular, tinha uma orientação partidária para trás, pronto, tudo bem, mas aquela outra questão, e que concheiro como máquina. E naquele note, curiosamente, pronto, daquele brão, era na época de AMI, e embaba para um lançamento, era lá na Chalé Figueira, que é um artista plástico cabo-verdiano. Essa nós somos sempre nesse momento. Chalé tinha um ateliê lá na Chada, que está morando na praia,
e tinha lá uma exposição. E curiosamente, parece um jornalista de BBC, inglês. Ok. E foi uma BBC que a crepibinha, para uma flor, uma conversa, saber de revolução. Sim, você lembra aquele tempo lá. E não sei o quê. E depois eu falei assim, eu falei, ele é bem coenado. Yeah. Você sabe aquele... Eu falei, ficar espantado. Eu falei, me preparar para a revolução. Você sabe aquele curso lá foi uma decepção total para a BBC. Não, eu falei comigo, eu falei, que coisa. Eu falei, é que lá, como de jornalista, era branco naquele gajo. Era branco, sim, sim. Eu falar comigo diretamente. Sei quem é por acaso. Sabe, ele chilena conversa, sim, contar aquela história. Amor, era um grande curso, imagina tudo que as gentes lá, esta espera para a Revolução Rabenta, para modo, imagina, papel também de como nada, imagina. É um grande, it's like a huge title. Guerra para ali, guerra para lá. Foi uma decepção total na conversa. Mas não é cacho. Não. Me está lembra que se chamava mim, não, Mantona, Cabo Verde, é mole. Não, falou, não. Eu falei, mas que tem nada a falar. Eles ficam decepcionados para Moricaba na BBC. Eles habituados com Nigéria, com guerra. Naquele tempo tinha Sierra Leoa, coisas assim. Eles ficam tristes. Bom, por um lado é bom que guerra é bom. Que é bem, mas por outro lado, a BBC fica triste. É que de facto podia fazer mais. Sim. E se calhar, uma coisa que aquele momento mostrando, é um culminar de várias coisas que vai também, mas é mostrando realmente uma povo se sabe reivindica-se poder de forma coordenada, mas poder está treme. E poder treme. Não, claro, naquele momento poder treme. Sim. Até porque a África estava a ferver. Sim. Acho que era naquele tempo de que se Marita falado a primavera árabe, era para lá, né? Sim, foi depois de 2011. Sim, foi naquela sequência, embora nossa primavera árabe na África, na verdade, começa na 73 com o Steve Biko. Sim. 70 e tal para lá, mas pronto. Mas sim, foi naquela altura que esta falou acordar africano. Sim. Já esquecem que tenho na cabeça, mas naquele entre 2011 e 2016, o continente africano tive milhares e milhares, só nas cidades, milhares e milhares de motins. E uns mais pacíficos, outros mais violentos, sobretudo jovens. Houve na Burkina, que houve golpe de Estado, inclusive, na altura. Exato. Houve movimentação. E embora a nossa referência foi continente, nossa referência foi indignados na Espanha, com aquele movimento na América, né, que tinha aquele motichoma. Foi aquela que é a nossa referência. Não estou sempre falando lá. Lá que começa até hoje, estará para poder de rede social. Lá que, você lembra? Não, aquele coisa começa na rede social. Que lá foi aquele... Começa no Facebook. Só que foi, para mim, bom, que eu sempre falei algo assim, tem um outro podcast que eu pode falar, e até porque não tenho feed, mas porque que muito hoje, por exemplo, acontece na Senegal, acontece em outros países que acontece ali, porque tem uma ligação offline online. Né? Ok. Online é importante para mobilizar, mas tem que ter uma estrutura offline forte para aguentar. Então, se você tem aquela ligação online, offline... Aquele que é problema mesmo. E nós ali na Cabo Verde, infelizmente, que é só na Cabo Verde, mas no monte de país, mas Cabo Verde em particular, não está desconectado. Não te vive intensamente online, não te esquece offline. Então, a nós não é um diabo online, ou que não chega offline, nós é um santinho. Nada. Menino mandado. Rosário, está falando, menino mandado. Mori que está falando aí, guerreiros de tecla. Milícias digitais não tem na cara agora. Milícias na terreno é outra coisa. É complicado. Ani, te agradeceu. Me te agradece. Sim, normalmente. Anne-Marie. Não, mas deixa com a Ani. Minha mãe, pronto. Como nasci na França, pronto. E obrigado, Cataflow. Me que te agradece para o convite, para a oportunidade de ter uma boa conversa, né? Tão raro. Como o Nuta fala sempre que não contra, né? Sim, sempre. Na verdade, que esse tipo de conversa que ainda tem ali, muitas vezes é conversas que a gente tem antes, só que ligou no amplia publicamente. Como é pessoas que ainda trazem ali, que é tudo, mas um monte de pessoas que já não tem várias conversas sobre aqueles assuntos, tipo, muita coisa que já não fala ali, já não fala, né? É que embora eu trazer uma novidade.
Mas obrigado e bom viagem lá para Londres. Obrigada, Botou-me frio. Da gente saudade, dentro do frio com chuva, paciência.